Muito bem-vindos a todos. Eu estou aqui para fazer mais uma live e hoje a minha convidada vai ser a Bruna. A Bruna ela é enfermeira brasileira que está atuando na Itália e ela vai contar um pouquinho de revalidação do diploma. Então, ela conseguiu fazer a revalidação do diploma do Brasil para a Itália. Então, ela vai contar um pouquinho de como é que foi a experiência dela, vai falar resumidamente como é que foi o processo. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. E lembrando que a live ela vai ficar salva aqui no Instagram, do Portal da Enfermagem. Então, se você por acaso entrou no meio ou no final da live e quiser assistir, você consegue assistir de novo depois, porque ela vai ficar salva. E lembrando também que a live ela costuma ter em média uma duração de 1 hora e meia no máximo. Então, se vocês quiserem uma continuação para tirar mais dúvidas, vocês podem entrar diretamente em contato com a Bruna também pelo Instagram para tirar dúvidas. Olá, boa noite. Boa noite, Tudo bem, Bruna? Seja muito muito bem-vinda. obrigada. Agradeço já pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite, por se disponibilizar a fazer essa live que é tão importante, uma live que gera várias dúvidas, né, dos enfermeiros aqui brasileiros que querem atuar em outro país. E aí, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Eu não estou conseguindo te ver, estou conseguindo te escutar, mas eu não estou conseguindo te ver. Pessoal, vocês mandem aí no chat, por favor, se vocês estão conseguindo ver a Bruna. Enquanto isso, você pode se apresentando, tá, Bruna? Fica à vontade. Tá bom. Então, eu sou Bruna, tenho 27 anos, trabalho na área o mesmo tempo que eu tô aqui na Itália, que são um total de 3 anos, e porque eu me formei e vim diretamente para cá, então acho que é basicamente isso. Ah, maravilha. Bruna, desculpa, só te interrompendo um pouquinho, o pessoal respondeu aqui Uhum. no chat que está conseguindo ver nós duas. Então, ótimo. Obrigada, pessoal. Excelente. Pode continuar. Beleza, então. Eu acredito que seria isso, né? O básico, assim, de apresentação, o resto a gente vai compondo no meio da live, né? Uhum. E aqui no Brasil, então, você fez a graduação, fez alguma pós-graduação, você morava onde? Contando um pouquinho de você. Então, eu morava em Lages, Santa Catarina, e eu me formei na Uniplac, e depois que eu me formei, né, passou tipo 2 meses, eu já vim aqui para Itália, né? Eu me formei em dezembro, e em março, finalzinho de março, eu já estava aqui. Então foi tudo muito rápido, assim, né? Então, você foi seu primeiro emprego como enfermeira e já foi direto assim na Itália. Como é Exato. que foi para você, Bruna? Primeiro emprego já em outro país, com um idioma diferente, com tudo diferente. Foi assim, muito aquela coisa de recém-formado, assim, que quer começar tudo sem pensar. Tipo, uma coisa é boa, né, no sentido de não pensar, porque quer viver, teve a oportunidade de vir pra cá, então vamos, se não der certo a gente volta, e não sei o quê. Tipo, tudo é muito novidade, né? Então, visto que eu tinha essa oportunidade de vir pra cá, e graças a Deus, meus pais, minha família me apoiaram muito, assim, quando eu decidi vir pra cá. Então, foi mais assim, beleza, vou viver essa experiência, né? Se de repente não der certo, tenho pra onde voltar, né? Mas no princípio, assim, era mais tipo, como, por exemplo, nova experiência, recém-formada, vamos ver no que vai dar, sabe? Então, foi muito loucura, assim, pensar 3 anos atrás, desde o início, assim, sabe? Mas passa rápido, assim. Nossa, muito legal essa sua experiência, né, de falar para o pessoal que foi seu primeiro emprego, porque muitas pessoas me perguntam, né, tem dúvida que é, eu nunca trabalhei, não tenho experiência, não tenho pós-graduação, consigo trabalho na Itália, então você é a prova viva que sim, que é possível sim. Tem pessoas que ficam com receio com a idade também, né? Ou eu sou muito Isso. nova, ou eu tenho muita idade, enfim. Então, a gente vê que na Itália também não tem essa, né, de você ser recém-formado, de você ser muito jovem ou de você já ter uma certa idade, porque a gente vê de tudo, até porque a Itália, a enfermagem é mais composta por estrangeiros do que por próprios italianos, né, Muito, Bruna? muito, muito, assim. Por exemplo, no setor onde eu trabalho agora, tem mais de 12 nacionalidades, entre Nossa. fisioterapeuta, médico, enfermeiro,
o técnico, que seria o OS, né? Então, assim, tipo, tem mais de 12 nacionalidades só no setor que eu trabalho. Então, a saúde aqui na Itália é muito, precisa muito, né? Então, o pessoal que vem de fora é acolhido muito bem nesse sentido, assim, sabe? Uhum. E até porque a Itália é o país que tem mais idoso no mundo, né? E teve a questão Uhum. também do decreto emergencial, que foi aberto por conta da pandemia, da Covid, que foi o país que foi mais atingido da Covid. E aí, falando sobre referente a esse decreto, como que funciona o processo do decreto emergencial? Ele ainda está em vigor? Até quando que ele vai em vigor? E como que é o processo, né, o pré-requisito para ser enfermeiro na Itália? Então, o decreto, no caso, né? Até onde eu sei, ele está prorrogado até 31 de dezembro de 2025, né? Quando eu cheguei, que foi em 2022, ele estava até, se eu não me engano, até 2023, e depois foi prorrogado até dezembro de 2025, né? Então, o processo, na verdade, te permite de trabalhar sem ter o diploma reconhecido, no caso, né? Porque, obviamente, a gente chegou aqui, falo no plural porque a gente veio num grupo, né? Eu vim num grupo de enfermeiros para cá. Então, te permite trabalhar por pelo menos um ano, né? Sem ter o diploma reconhecido. E depois, obviamente, não é que passado esse ano você vai ter o diploma reconhecido assim, no piscar de olhos. Mas pelo menos você vai ter que já ter dado entrada no processo, né? É, até porque a gente sabe que na Itália tem a famosa burocracia, né? E tudo demora, leva tempo. Então, é até bom Tudo. você falar sobre isso, que não é assim, você chegou e já vai ter o diploma Não. revalidado. Tem todo um passo, né? Tem todo um processo que mais para frente você vai estar explicando como foi o processo. Que, Uhum. inclusive, parabéns, né? Queria parabenizar você por ter conseguido. Eu sei que é uma batalha, né? Uma vitória por ter conseguido revalidar o título em outro país. Né? Então, você é uma vitoriosa, a gente sabe que não é fácil. Ser enfermeira já não é fácil, É, quem dirá em outro país, falando é, outro idioma, longe da família, mudanças de clima, enfim, com todas essas questões, né? sim. Não, assim, não, digamos, nos 3 anos, né, que eu tô aqui, digamos assim, que não foi, como eu disse, o processo não foi fácil, né, tem todos os obstáculos que de um imigrante, né, que mais pra frente a gente fala sobre isso, mas é um passinho de formiga, assim, né, que não são coisas que 50% depende de você e 50% depende da burocracia. Então, a tua parte tu tem que fazer e depois tem que esperar. Não tem outra explicação, assim, né? Exatamente. E referente ao processo de ser enfermeira na Itália, como é que funciona? Quais são os requisitos básicos para ser enfermeira na Itália? Então, assim, digo no começo, né, quando eu comecei a trabalhar aqui numa casa de repouso. E agora eu estou trabalhando num hospital privado aqui, né? Então, eu acredito, assim, que as atribuições do enfermeiro, assim, muda, mas não muito, sabe? Do trabalho como casa de repouso, como no hospital. Eu acho que muda mais, assim, no sentido que na casa de repouso o teu trabalho como enfermeira é mais voltado à qualidade de vida daquele paciente, né? E à prevenção de complicações. Enquanto no hospital é como no Brasil. Depende, obviamente, do setor onde você vai trabalhar e da complexidade desse setor, né? E eu acredito, assim, que o trabalho como enfermeiro não muda muito, assim, das atribuições que você tem no Brasil para um outro país, né? Muda alguma coisa ou outra, mas não 100% assim, né? Que você não consiga trabalhar. Então, eu acredito que no começo, assim, eu, Bruna, falando que o que mais me, digamos assim, foi um obstáculo foi a questão da língua, né? Porque no começo, assim, não é que, tipo, você estando no país, você se obriga a falar a língua, você se obriga a falar o idioma. E não é a mesma coisa que você estando, por exemplo, no Brasil, que eu colocava ali, sei lá, 2 horas no YouTube de italiano e depois voltava a falar português. Então não é aquela imersão
para você aprender a falar, sabe? Então, acho que no começo, assim, o obstáculo maior para mim foi o idioma, sabe? Mas agora, É, o idioma é complicado até porque você está lidando com vidas, né, com saúde. exato. Então, e é diferente quando você tem um curso, por exemplo, que vê a parte do vocabulário, e aí você chega na hora lá no hospital, na casa de repouso, e tem os termos técnicos, né? Então você precisa falar com o paciente, você precisa falar com o médico, com os familiares. Então é diferente, né? É. Eu acredito assim, falo também como recém-formada, porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito cru, assim, né? E só que eu percebi assim que não foi mais a parte do, digamos, um procedimento, alguma coisa que, sei lá, não vou saber fazer, como é que faz, alguma coisa assim. Mas mais a questão da comunicação, assim, né? Porque como tu falou, você tá lidando com vidas, então não é aquele, eu acho que é assim. Ou você sabe. Então, você saber fazer, mas você também ter que explicar o que vai fazer, o que vai acontecer. Então, acho que, para mim, assim, o que mais pesou no início foi isso, sabe? A questão da comunicação. Bruna, tem duas perguntas para você. A primeira da Uhum. Camila é qual setor que você trabalha? Então, ali no hospital, agora eu estou trabalhando no setor de reabilitação. Setor de reabilitação, onde vem, para mim, chegam pacientes de pós-operatório, de sabe, vem os nomes em italiano agora, mas prótese de joelho, de bacia, digamos assim, né? Ortopedia, De né? ortopedia. Uhum. Ou também os pacientes que têm afasia e essas coisas que precisam de logopedista, fonoaudióloga e tudo mais, assim, sabe? Essa parte Uhum. de reabilitação mesmo. Então, a parte de ortopedia, neurologia, um pouco de cada coisa, Exato, né? exato, Certo. exato. A Daniele fez uma pergunta também. Quando você imigrou, você estava em qual nível de fluência do italiano? Zero. Não, eu digo assim, zero. Porque eu chegava aqui. Eu me lembro que na primeira semana eu saí com uma amiga minha a gente sair do centro, assim, pra pedir. Foi no restaurante e tudo mais. E você não saber pedir um prato. Tipo, você não saber se virar nem pra comer, entendeu? Eu fazia como uma muda. Eu olhava o menu e apontava o menu. Não tinha o que fazer. E como no trabalho também. Tipo, sabia malemar falar bom dia, boa tarde. Não sabia nem os dias da semana, mas aí que parte de cada um para cada um, né? Tipo, beleza, não sabia, mas então eu vou atrás. Então, no começo, assim, eu meio que deixava algumas frases prontas que eu sabia que eu ia usar todo santo dia e tentava gravar aquilo na cabeça. E, obviamente, com o tempo, eu ia perguntando para os meus colegas e tudo mais no trabalho, assim, o que significava aquilo, como é que eu podia falar isso e tudo mais, assim, sabe? Mas eu cheguei aqui falando nada, nada, nada. Realmente, para você, o mais difícil foi o idioma mesmo, então, né? Um desafio. E aí a Daniele Uhum. perguntou quanto tempo que você levou para se comunicar bem em italiano. Olha, eu não sei dizer assim quanto tempo demorou, porque foi um processo, sabe? Foi tipo, como eu falei no começo ali, foi um passinho de formiguinha, assim, porque no começo, beleza, fui me acostumando com os dias da semana, números, assim, depois foi formulando frases e tudo mais, perguntando para os colegas como é que falava isso, como é que falava aquilo, tá, mas como é que eu explico, né? Hoje, depois de 3 anos morando aqui, não é que eu sou fluente, que sei falar tudo, nem o português eu sei falar perfeitamente. Mas a coisa que tipo assim, me deixa tranquila é que eu sei transmitir aquilo que eu quero falar, entendeu? Mesmo se eu fale, sei lá, muito formal ou menos formal, eu sei me comunicar, entendeu? Então é aquilo que eu sempre digo, assim, não adianta, tipo, você saber o melhor idioma, assim, e tudo mais. O importante é você saber se comunicar, sabe? Entender e se fazer entendido, né? É o que você falou, vai muito do Exato. interesse e da dedicação de cada um também, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, outras têm menos facilidade. Tem pessoas que pegam assim mais rápido e outras demoram um pouco É, mais, né? O tempo vai de cada um. exato. Tem uma pergunta aqui para você. Se você pudesse voltar no passado dessa trajetória de 3 anos, faria alguma coisa diferente? Se sim, o quê? Não sei, assim,
eu não sei se eu mudaria alguma coisa, porque eu acho que foi tudo se encaminhando muito devagar, né? Digamos assim, foi tudo uma euforia para vir para cá, né? Mas eu acho assim que tudo foi se encaminhando do jeito que devia se encaminhar, sabe? Eu acredito também no sentido de também trabalho, assim, né? Quando eu cheguei aqui, eu sempre, né, pensei, gostei de trabalhar em hospital. Só que, obviamente, pensar em vir para cá, não sabendo falar nada, não sabendo o idioma, pensar em trabalhar em um hospital, essa ideia me apavorava um pouco, né? Porque você chega no hospital, não é que você vai poder escolher qual o setor que você vai trabalhar. Então, aquilo me apavorava um pouco. Então, chegar trabalhando numa casa de repouso, digamos assim, que era um trabalho mais tranquilo, então eu conseguia conciliar o trabalho e o idioma, né? E agora, como o idioma já está mais ou menos encaminhado, eu decidi ir para onde eu sempre quis ir, né? Que seria trabalhar no hospital em si. Mas eu acredito assim que mudar alguma coisa, fazer diferente, eu acho que não, sabe? Eu acho que não, porque, sei lá, eu acho que tudo acontece no seu determinado tempo e tudo por um porquê, digamos assim, né? Se às vezes alguma coisa não deu certo, porque, sei lá, na frente seria melhor, alguma coisa assim, sabe? Então, acho que não mudaria nada, assim, sabe? Sim, exatamente. Tudo acontece no tempo certo, né? Quando tem que acontecer. Tem uma Exato. pergunta aqui, que essa pergunta tem muitas pessoas que têm essa dúvida, várias pessoas já me perguntaram isso, inclusive, que é quanto tempo para a validação do diploma no Ministério da Saúde? Então, no site, se você for lá pesquisar, eles dizem que demora 6 meses. Mito. Porque Expectativa versus eu, realidade, né? porque eu mandei todos os documentos e tudo mais, e enfim, passaram 6 meses e nada e tudo mais. E como eu e outros amigos mandamos no mesmo período, começou a chegar, tipo, eles mandam uma correspondência para ti, né? Dizendo que ou você precisa complementar, mandar um documento a mais, tipo, uma comprovação do trabalho. Esse foi o documento que me pediram a mais, né? Daquilo que eu Uhum. tinha enviado, tipo, um comprovante do trabalho, de quantas horas que eu trabalhava, tipo, comprovando mesmo que eu estava trabalhando. E chegou para os meus amigos e nada para mim. Então eu peguei e mandei um e-mail para eles, né, perguntando se para saber até onde estava. E isso, daí beleza, eles me responderam e tudo mais, e depois de um mês chegou a correspondência, né? E tudo isso somado deu um período de tipo 1 ano e 4 meses para chegar a bendita correspondência, né? Com A tão o esperada reconhecimento correspondência. com o bendito reconhecimento do diploma, né? Que daí não termina ali, né? Daí você tem que, depois, você tendo o diploma reconhecido, eu tive que fazer uma prova da língua, né? Do italiano. E na OP daqui, que seria o nosso Corém, né? Tu faz essa prova, paga a anuidade, a cota da carteirinha, faz a prova, eles te dão o êxito da prova súbito, na hora, né? E aí depois a carteirinha vem um tempinho depois, assim, né? Depois que tu paga a cota, a anuidade e tudo mais. E aí, essa OP, né, que é o Corém daí da Itália, você precisa continuar pagando o Corém aqui do Brasil também ou não? Agora você só paga o daí da Itália. Depende, né? Eu acho que isso é facultativo. Eu preferi pagar, continuar pagando o do Brasil e o daqui, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Pode ser que um dia eu vá para o Brasil e queira atuar de novo como enfermeira no Brasil, e pode ser que eu fique aqui para sempre. Então, eu não sei o dia de amanhã, né? Então, particularmente Bruna falando, eu decidi continuar pagando os dois, né? Uhum. Certo. E aí, com o diploma validado, você consegue trabalho em alguns outros países da Europa também ou somente na Itália? Então, depende do país, né? Porque eu vi que tem uma diretiva europeia que se diz que ela facilita o reconhecimento de alguns, facilita o reconhecimento do diploma em alguns países da Europa, mas que esses países podem pedirem, tipo, uma comprovação do idioma
ou pedirem exames extras, provas de experiência do trabalho, tipo, por exemplo, se você vai, por exemplo, na Alemanha, né? Pode ser que ali o teu diploma seja reconhecido também ali, mas um dos requisitos que eles pedem é você ser fluente em alemão, entendeu? Aí já é um outro desafio, Então, né? Estudar o idioma aí, do outro país. exato, isso é um dos requisitos que eles pedem, né? Pode ser que reconheça o teu diploma ali também, mas tem que se submeter ou alguns exames extras, ou uma comprovação de experiência naquele trabalho, ou até mesmo a fluência no idioma, né? Uhum. E tu falou que fez uma prova também, né? Referente. E aí a prova foi como? Ela foi escrita, foi oral? Ela é escrita e oral, né? Ali praticamente a minha prova, eu estava super nervosa por essa prova, porque no site tinha os assuntos que poderiam cair, e era tipo legislação e essas coisas, né? E só que na verdade tinham três tipos de provas, foi sorteada a que a gente teve que fazer no dia, era basicamente uma interpretação de texto, né? Então você tinha que realmente ver se você consegue se comunicar já no idioma, seja fluente, assim, né, no caso. Porque, por exemplo, se você sabe interpretar um texto em italiano, quer dizer que então você consegue se comunicar e tudo mais, né? E a prova oral também. A prova oral, as, a banca examinadora, digamos assim, te perguntava um pouco da sua vida e tudo mais, assim, e você, obviamente, eu respondia em italiano, né? Você tem que responder em italiano, e depois fazia algumas perguntas básicas, assim, de enfermagem, para saber se realmente você sabe aquilo que você sabe, e se sabe responder em italiano também, né? E aí depois ali, tipo, acho que uns 15 minutinhos, e e aí elas já te dão um êxito na hora, né? Se você foi aprovado, se não foi aprovado. Uhum. A Daniele fez uma pergunta que é a dúvida da maioria das pessoas, né? Que inclusive essa é a próxima pergunta, que é: a remuneração salarial melhora após a equipolenza? Eu acho que depende do lugar onde você trabalha, né? Uhum. Porque, por exemplo, ali no hospital onde eu trabalho, obviamente, ali eu não posso trabalhar sem ter o diploma reconhecido e sem ter o meu registro do Corém, digamos assim, né? O nosso Corém aqui. Ali, uma das coisas que eles pedem, né, quando eu mandei o currículo ali, é o registro do Corém e tudo o resto da documentação, né? Então, ali não tem essa diferença, digamos assim, se você tem equivalência ou não tem, até porque ali tu não trabalha se você não tiver a equivalência, né? O teu diploma reconhecido. Mas eu acredito que alguns lugares que, tipo, casas de repouso, né? Que ainda trabalham com esse decreto emergencial. Eu acredito, não sei, não sou 100% segura dessa informação, mas eu acredito que, digamos assim, se você tem o reconhecimento, eles podem te dar, tipo, uma garantia de continuar ali, porque, digamos, eles sabem que se você tem diploma reconhecido, você não é da noite pro dia que você vai embora dali, ou eles podem te dar uma garantia como um aumento de salário, assim, sabe? Mas, repito, não é uma coisa que eu sou segura disso, né? Porque quando eu saí da casa de repouso onde eu trabalhava antes, eu ainda não tinha o diploma reconhecido, né? Tipo, eu já tinha o diploma reconhecido, mas eu ainda não era inscrita na ordem daqui, né? E tem a questão do concurso também, né? Com diploma reconhecido, você consegue participar de concurso, que não sei como é que funciona a questão de concurso, se é igual aqui, se demoram a ter concursos, né? Porque no Brasil antigamente tinha mais concursos, agora a gente não vê tanto, com tanta frequência, né? Então aqui o concurso, na verdade, aí pra gente fazer o concurso, não depende somente daí do diploma reconhecido, né? Uhum. Depende também do permesso de sojourno.
E esse permesso de soggiorno, no caso, é aqueles de longa duração, né? Que eles falam que é mais, é quando tu, se eu não me engano, é depois que você tá na Itália em 5 anos. Depois que Ah, passa em 5 anos 5 anos. que você tá na Itália. Então, Tá por exemplo, agora chegando, eu então. tenho, tá chegando, Hum. que nem, por exemplo, agora tem a renovação, eu tenho a renovação do meu permesso de sojourno em agosto, que em teoria dura outros 2 anos, e daí no próximo, se Deus quiser, será já o de longa duração, né? Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, que é: você ainda mantém contato com o grupo que você foi para a Itália? Sim, sim, sim. Tenho um contato, inclusive, porque a maioria deles, né, a gente trabalhava junto e a gente meio que saiu quando todo mundo recebeu o reconhecimento do diploma, meio que quis, né, digamos assim, trocar os ares, né? Vamos explorar e tudo mais. Então, a gente se fala sim, mas teve muitos que foram para outras cidades, né, e tudo mais. Eu continuo em Verona, por exemplo, tenho amigos que foram para cidades tipo da montanha, tem outros que mudaram de cidade, mas é aqui pertinho, então cada um meio que seguiu o seu rumo, assim, sabe? Mas a E gente no continua se Brasil falando vocês já sim. se conheciam também, né? Vocês são todos do Sul ou é cada um de um canto? Não, a gente, se eu não me engano, sim, a gente é tudo do sul. Uhum. Uhum. Tem mais uma pergunta. O decreto está valendo até 2027. Pode ser renovado ou não? Estou num grupo que Hum. já fizemos entrevistas e estamos seguindo os passos. A informação que eu tinha era até 2025, né? Mas se tá valendo até 2027, melhor ainda, né? Sim, Porque assim, até porque falta muito, né? A carência de enfermeiro na muito, Itália é muito grande, então a muito, tendência é ficar renovando mesmo, né? muito. Tem mais uma outra pergunta que é: quanto tempo você ficou no primeiro emprego antes de trocar para o hospital? 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. Eu comecei no hospital agora, né? Então foram 2 anos e meio. Ah, tá recente então que você está no hospital. Uhum, uhum. E aquela pergunta que todo mundo quer saber, que é referente ao salário, né? Em média, quanto que é o salário do enfermeiro e a carga horária? Então, o salário base, assim, né, 1.500 euros. E a carga horária, 36 a 38 horas semanais, Uhum. né? Isso vai depender, obviamente, do tipo, ali onde eu trabalhava numa casa de repouso, eu trabalhava 5 dias de 6 horas e um repouso, né? Por exemplo, agora sempre mantendo essa carga horária semanal, né? E ali, por exemplo, agora no hospital, eu não tenho os repousos pré-definidos, né? Mas como se eu faço manhã, eu trabalho mais, no sentido que trabalho 2 horas a mais. Se eu faço 3 manhãs, digamos assim, eu já mantive a carga horária da semana, e aí eu tenho recuperação de horas, que seria tipo 2 ou 3 repousos juntos, né? Depende também do setor, porque ali no hospital onde eu trabalho agora, tem setores que fazem turnos de 12 horas, né? Então depende da particularidade de cada setor. Eu falo com propriedade do setor onde eu trabalho ali, né? Que se eu faço manhã, eu trabalho 8 horas. Se eu faço tarde, eu trabalho 7 horas, né? Então, noite ainda não, porque como eu comecei da pouco, né? Então, é mais ou menos mas sempre mantendo essas 38 horas semanais. Certo. E aí tem mais uma pergunta que também é a dúvida de muitas pessoas, que é: com esse salário dá para se manter comida, transporte, aluguel e etc, né? Todos os gastos. Eu acho sim que depende muito do teu custo de vida, de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, assim, muita gente pensa que você vindo para cá, você ganhando em euro, você tá rico. Não, porque você ganha em euro, mas você também gasta em euro. Não é que você tá ganhando em euro, mas tá gastando em real. Quem dera, né? Mas, assim, depende
tipo de vida que você quiser ter. Se você quer vir para cá para, digamos assim, fazer um pé de meia, juntar um dinheiro e tudo mais assim, então você economiza e você vive do básico, né? Digamos assim, não digo esbanjar, porque eu também não esbanjo, mas digamos assim, se eu quero fazer uma viagem, eu me organizo e faço. Digamos, se eu quero, sei lá, tô com vontade de comer alguma coisa, eu vou lá, vou no restaurante e como. Não é. Eu acredito assim que dá para viver bem, né? Claro que, repito, depende do custo de vida que você quer ter, né? Por exemplo, se você quer, por exemplo, viver de luxo, eu acredito sim que tu não consegue viver um mês com o salário de um enfermeiro, porque, digamos, o euro também acaba, né? Então não dá para viver luxando assim também, né? Mas dá para ter uma qualidade de vida ótima, digamos assim, digo por experiência própria, né? E tem a questão também de tem lugares que são mais caros que outros, né? Se for cidade grande ou se for interior, se Exato. você mora sozinho ou se você mora com uma família. Então, a questão de custos varia muito. O que a Bruna falou também, de como aqui é a sua rotina, se você esbanja, se você sai muito, se você come em casa ou come todo dia na rua. É igual aqui no Brasil, né? Vai de acordo Exato. com o seu gasto também. E isso é uma coisa muito importante a ser falado, né, Bruna? Que você ganha em euro, mas você gasta em euro. Então, muitas pessoas Exato. acham, foi para a Itália, ficou rico, mas não é bem Não assim que funciona. é bem Você tem assim. todos os gastos, aluguel, alimentação, né? Então, tem que pôr tudo isso na balança. E tem uma Uhum. pergunta da Daniele que é: após 5 anos morando na Itália, você tem possibilidade de morar e trabalhar em outro país como a Alemanha? Que foi o que você tinha falado mais ou menos, né, anteriormente. Uhum. Tem a possibilidade, mas digamos assim, pode ser que você vai ter que ser para trabalhar, continuar trabalhando, né, como enfermeira na Alemanha, você vai ter que ser influente em alemão. Uhum. Eis a questão, né? Poder pode, mas tem a questão do idioma. E tem a pergunta do Ricardo: o que seria a qualidade? Né? Então, qualidade, eu acho que você quis dizer que seria a qualidade de vida, que é segurança, poder de compra, qualidade do ar também, né? Será mais ou menos isso, Sim, né? assim, por exemplo, eu fui pro Brasil final do ano, né? Fiquei 2 meses e meio no Brasil. E assim, mesmo eu ganhando em euro, tá difícil no Brasil, digamos assim, o custo tá caro, né? Então, assim, não que aqui as coisas estejam baratas só porque eu ganhei em euro. Não. É um valor, digamos, entre aspas, justo, assim, né? Como eu disse antes também, obviamente, eu não vivo esbanjando, mas digamos, você tem segurança para andar na rua com o celular na mão, digamos, claro, algumas cidades grandes, né? Eu falo com propriedade da cidade onde eu moro, que é Verona, assim, né? É uma cidade, digamos, que não é muito grande, mas tem de tudo, digamos assim. Eu nunca me senti não segura aqui, né? Mas, por exemplo, se você vai numa cidade maior, o custo de vida, obviamente, é mais caro. E a segurança, eu acredito que também fica um pouco meio violada, digamos assim, né? Não sei se violada seria a palavra certa, mas não é uma segurança assim que você sente, digamos, de sair na rua, sei lá, umas 8 horas da noite, entendeu? Porque assim, na Itália tem aqueles pickpocket, né, que assaltam, mas não é aquela violência aqui no Brasil, que além de te É, assaltar, ainda te dá um tiro, te bate. Então não é que seja 100% seguro, mas a gente vê a diferença, né, da segurança da Itália e do Brasil, do custo de vida que é diferente, é. qualidade do ar, limpeza, enfim. Então tem várias questões, acho que envolve várias questões aí quando se fala de qualidade de vida. Tem uma pergunta que é bem. Muitas pessoas têm dúvida também referente a isso, que é a saúde. Como que funciona a saúde aí? Então, a saúde aqui eu acredito que não muda tanto assim do Brasil no sentido que tem o particular e tem o SUS, digamos, né? Por exemplo, eu trabalho num hospital particular. Então, assim, se você vai lá, você tem, obviamente, o serviço top e tudo mais.
Mas, por exemplo, se você depende do SUS, digamos assim, né? É, digamos, é como no Brasil, né? Não é que, por exemplo, tem fila de espera, tem tudo esquisito aí, né? Eu acredito assim que não muda tanto, tanto assim. Certo. Temos mais uma pergunta. Vou casada com um italiano, porém, processo de visto do cônjuge. Acha que é mais fácil? Esse eu não sei dizer, porque como eu vim pra cá, quando eu vim pra cá, eu vim com o visto de trabalho, né? Então, o visto de cônjuge, eu não sei nem como que funciona, assim, né? Particularmente, não sei como que funciona, não sei como, se é mais fácil, se é mais difícil, Uhum. mas, né, se tá no processo já, eu acredito claro, né, como sempre, tu tem que esperar, não é uma coisa que depende agora só de você, mas eu acredito que a partir do momento que você tem o visto, só pegar as malas e vir, né? Uhum. E tem uma outra pergunta que está um pouco atrelada também com essa, que é referente ao reagrupamento familiar. Quanto tempo podemos levar a família? Quanto tempo depois que pode levar a família? Não sei dizer porque eu particularmente vim para cá sozinha, digamos, né? A minha família tá toda no Brasil e também, né, o meu namorado é daqui, o, não tenho filhos, nada assim, então eu não sei dizer, não tenho propriedade para falar disso, né? Então Uhum. não sei mesmo assim como que funciona. Que aí o processo de reagrupamento seria um outro que a gente já sabe que é burocrático, que demora também, né? Tem pessoas que vai e aí leva o marido, só que foi o meu caso, né? Que eu levei o meu marido, Uhum, só que ele foi como turista. Só que como turista é complicado, porque tem todo aquele gasto, né? Então o ideal mesmo é que vá na frente. E tem uma novidade, inclusive, né? Que eu vou falar aqui de uhum, primeira mão, não sei se as pessoas sabem, mas agora é possível dar entrada no próprio consulado do Brasil para o reagrupamento familiar. Então, uhum. isso já é uma vantagem, né? Então, achei uma Nossa. notícia muito boa. Então, agora, quando ir, já pode dar a entrada. Não que já vai sair imediatamente, que a gente sabe que demora, o processo italiano demora, mas pelo menos Uhum, você já consegue dar esse primeiro passo. No dia que você tirar o seu visto, você leva já traduzido a certidão de casamento. uhum, Lembrando que a certidão de casamento, ela tem que ser atualizada e traduzida, né? E aí você já consegue dar entrada no processo de reagrupamento familiar. Então, para quem tem marido, filho, né? Que a gente sabe que é uma grande questão aí que impacta muito, né? Ficar longe da família, ficar longe do marido e dos filhos. é. E mais perguntas. Quando você chegou na Itália, você continuou estudando italiano online ou existem cursos presenciais para imigrantes? Então, quando a gente chegou aqui, eu e esse meu grupo, né? A gente fez um curso básico, basiquíssimo, de italiano, pelo menos para aprender a se virar, né? Que durou, não sei se durou 2 meses, não me lembro, mas era, tipo assim, curso de pré, assim, digamos, o alfabeto, os dias Básico. da semana, números, aprender a pedir um café, tipo, essas coisas básicas, né? E ali, com aquilo que a gente aprendia, a gente ia levando pro dia a dia, né? Por exemplo, hoje, até com os meus amigos brasileiros, a gente mistura o português com o italiano, né? A gente começa a frase em português e termina em italiano. É o costume, né? E o que é legal aí Costume. também tem cursos gratuitos, né? Tem algumas igrejas que fornecem curso. A casa de repouso que eu fiquei também fornecia curso gratuitamente. No YouTube também ajuda bastante, né? Isso, Tem aplicativos. Então, hoje em dia está mais facilitada essa questão de estudar. Você consegue estudar muito. sozinho também, né? E fora que, É, assim, quando você está morando num lugar inserido na cultura, no idioma, fica muito mais fácil. Porque aqui você muito mais estuda, fácil. quando sai na rua, só escuta português. Agora, quando você está no país, você tem que fazer tudo naquele idioma. Meu marido foi, não sabia falar absolutamente nada, passou alguns perrengues lá, mas no fim deu Uhum, tudo certo. exato. Né?
Tem mais uma pergunta aqui que muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Que é, conta pra gente, Bruna, como que tu conheceu o teu italiano e qual foi a reação dele quando veio pro Brasil? Gente, eu conheci, ele me adicionou no Instagram, a gente começou, porque a gente tem amigos em comum, né? Ele também trabalha no hospital, não no mesmo que eu trabalho. Ele trabalha aqui como OS, que seria como se fosse o técnico de enfermagem, né? E a gente, por ter amigos em comum e tudo mais, ele me adicionou no Instagram, a gente começou a conversar e, enfim, a gente viu que tinha muitas coisas em comum, assim, né? A gente começou a se falar, a gente saiu e tal, começou a se conhecer, e aí estamos aí já há 1 ano e 3 meses juntos. Então, e quando eu fui pro Brasil também, agora, final do ano, ele foi também, né, por 2 semanas. E assim, ele adorou o Brasil, né? Tudo, porque daí, quando o italiano vai pro Brasil, ele converte e ele se diverte, né? Então, tudo ele convertia, se desse, ele trazia mais uma mala cheia de coisa, assim, do Brasil, né? A coisa que foi mais engraçada é que, obviamente, minha família não fala italiano. Então, eu tinha que ser a A tradutora, né, intérprete. da família, a intérprete. Então, assim, mas no final, por exemplo, ele e meu pai, assim, estavam falando, tipo, ele conseguia entender mais o meu pai falando português do que eu quando falo português, porque ele fala que eu falo muito rápido e tudo mais. E o meu pai e ele se deram super bem, tipo, ele se deu super bem com a minha família. Foi uma coisa, assim, que me deixava um pouco Apreensiva. ansiosa, digamos, nervosa, apreensiva, exatamente, porque, obviamente, isso nunca tinha acontecido comigo. Então, digamos, foi uma experiência totalmente nova, né? E eu pensava, meu Deus, agora o que vai ser, né? Eu tinha receio de, tipo assim, sei lá, minha família não conseguia se comunicar com ele não conseguia se comunicar com a minha família, ficar aquele clima tenso e tudo mais. Mas, assim, muito, muito, muito natural. E aí a sua família já aprendeu um pouco de italiano, ele já aprendeu um pouco de português. A Sim, cultura também do país já foi aquela imersão. E o gringo, ele gosta muito do Brasil, né? Do calor do muito, Brasil, da alegria do Brasil, muito. das praias. Eu, recentemente, eu fui para Bahia, para Morro de São Paulo, e tinha mais gringo do que brasileiro, porque era bem a época que estava frio, né, na Europa Uhum, e quente no Brasil. Então, essa época eles vêm muito para cá também, né? Porque para uhum. aproveitar as praias. Lógico que as praias da Itália são lindíssimas também, mas o Brasil tem todo aquele carisma, né? Exato. Não, ele adorou. Que bom, né? Que teve essa troca positiva, né? E o É, italiano, tem muitas pessoas que têm aquele medo. Ai, será que eu vou sofrer preconceito, xenofobia? E eu, particularmente, minha opinião, né? Eu achei que eles foram super receptivos, eles adoram brasileiros, né? muito, Eu acho que muito, deve ter país, sim, que tem essa questão, né, de preconceito, de xenofobia, mas a Itália, eu achei um lugar maravilhoso, super muito acolhedor. acolhedor. Muito Não acolhedor. sei Eu se, digo não sei assim, se muda do norte para o sul, não sei, mas eu fiquei no norte, né? Eu fiquei em Castelfranco e eu próximo de Veneza e eu achei assim maravilhoso. é assim, eu em 3 anos que eu tive aqui nunca sofri preconceito por ser brasileira ou alguma coisa assim, né? Inclusive, sempre quando, tipo, em algum lugar você fala que é brasileira, samba, carnaval e não sei o quê, sempre brincam assim, né? E, inclusive, no setor onde eu trabalho, tem duas brasileiras, né? Então, assim, nunca tive esse problema de preconceito, graças a Deus. Claro, tem, digamos assim, o pessoal do norte da Itália são um pessoal mais fechado, assim, né? Geralmente mais fechado. O pessoal do sul é mais como a gente, assim, sorri e brinca, mais aberto, assim, né? Mas isso não é só uma característica, mas nunca sofri preconceito, nada assim. Eu achei um povo bem parecido com a gente, né? Bem acolhedor. E tem a questão de emprego, que no norte tem mais emprego do que o sul, né? Então o pessoal fala Com que no sul tem certeza. mais qualidade de vida, porque é mais quente, tem as praias e tudo mais, no norte é mais frio, Uhum. mas tem mais oportunidade de trabalho, né? Assim como no Brasil, né? Tem os locais que têm mais emprego, que são pessoas mais receptivas e tudo mais, e tem outros lugares que são pessoas um pouco mais fechadas. Todo Exato. lugar eu creio que seja assim.
E aí tem mais perguntas. O enfermeiro na Itália ganha o salário mínimo? Olha, sim, porque o nosso salário base, digamos assim, é 1.500 euros, né? Então, você sendo enfermeiro, você, em teoria, não pode receber menos que isso. Obviamente, depois, depende do setor onde você trabalha, onde você trabalha, se você faz noite, se você tem algum, algum tipo adicional, por exemplo, se você trabalha num, num setor que é mais perigoso, digamos assim, tem aquele adicional de insalubridade, então depende de tudo isso, né? Mas o base, digamos assim, é os 1.500 euros, né? O mínimo, né? Pode ser que O ganhe mínimo. mais, né? Se você faz mais horas. Tem isso também de trabalhar Exato. em dois empregos, que nem aqui no Brasil? Então, como daquilo que eu sei, né, que o meu namorado também falou, se você é dependente público, digamos assim, do hospital público, né, você não pode ter um outro, um Vínculo. outro, um outro vínculo é, de trabalho, né? Por exemplo, ali onde eu trabalho, que é um hospital particular, eles não se importam, digamos assim, contanto que você esteja ali para trabalhar, você pode fazer o que tu quiser. A partir do momento que você trabalha o teu período, depois você pode fazer o que tu quiser. Claro, que você não vai, digamos assim, chegar lá no setor e falar que está trabalhando em outro lugar, por questão de ética, mas, digamos assim, não tem aquele negócio de, não, você não pode e tudo mais, assim, sabe? Então depende do lugar, né? Depende Depende do de instituição lugar. para instituição, certo? É, tem uma outra pergunta. Compensa trabalhar por contrato ou partir da IVA? Eu, particularmente, não sei. Sempre tentei entender como funciona essa partida IVA. Não, até agora eu não consigo entender. Ou eu que sou um pouco burra para essa coisa, mas não consigo entender. Mas nos dois trabalhos que eu trabalhei, sempre foi com contrato. Então, eu não sei assim até que ponto compensa a partida IVA ou como que funciona, sabe? Uhum. Uma outra pergunta. Quanto à evolução de enfermagem, como você realizava? Então, na casa de repouso era tudo manual, né? A partir dos últimos meses que foi passar pro, pro computador e tudo mais, essas coisas tecnológicas. No hospital ali de onde eu trabalho já é diferente, né? De ali tu faz tudo pelo computador, a terapia também, você tem, cada paciente tem uma pulseirinha com o seu código de barra, que a cada vez que você prepara a terapia daquele paciente, você tem que bipar aquela pulseirinha e o código sai no computador automático para você verificar a terapia que está suministrando, né? Aí a rotina da casa de repouso é diferente do hospital também. E referente à evolução, depende muito de instituição para instituição, né? Assim como no Depende. Brasil, tem locais que é manual, outros lugares é no computador. Eu, quando eu trabalhei na casa de repouso, era tudo no computador. E era algo bem sucinto, Uhum, assim, bem básico também. Geralmente, o exato. hospital já é algo mais aprofundado, até porque no hospital o paciente tem mais dispositivos, né? Tem um Uhum, grau de complexidade maior do que casa de repouso. Então, tudo depende também, né? Se está trabalhando em casa de repouso exato. ou hospital, igual aqui no Brasil. Tem mais uma pergunta. Você que trabalhou em casa de repouso e hospital, na sua opinião, qual que é o melhor? Porque aqui no Brasil, os hospitais são esgotantes e caóticos. Eu acho que depende assim muito do perfil de cada um, né? Eu digo assim, claro, o tempo que eu trabalhei ali na casa de repouso foi muito bom e tudo mais, mas eu, Bruna, falando, né? Digamos, eu sentia que eu tava estagnada, digamos, que eu queria, tipo, aprender mais e tudo mais. E obviamente, como eu sempre quis, né? Sempre gostei de hospital, sempre quis trabalhar em hospital, quando eu tive a oportunidade, eu fui para o hospital, né? Uhum. Claro, eu ficava um pouco apreensiva, assim, porque, como todo mundo, tem alguns setores que você tem mais afinidade, tem alguns setores que você não tem mais afinidade. Então, você que está chegando agora, você não tem preferência, digamos assim, olha, eu quero trabalhar aqui. Não, você só aceita
e vai, né? Então eu tava um pouco apreensiva, assim, de, digamos, qual setor que eu ia cair, né? Enfim, mas graças a Deus, assim, foi um setor bem de boas, bem tranquilo, digamos. Que bom, né? Eu acho que depende muito da preferência de cada um, que é o que você falou, né? Tem pessoas que É, preferem, por exemplo, psiquiatria, outros preferem obstetrícia, outros preferem idoso, outros preferem criança, então varia muito de cada um, né? e tem Tem mais gente uma também pergunta, que. sim, pode Desculpa. falar. Não, e tem gente também que não gosta de hospital, né? Tem gente que trabalha na casa de repouso, tá acostumado ali, é do gosto de cada um, né? Particular de cada um. Exatamente. Tem gente que, por exemplo, tem medo, né, de encarar o hospital, porque o hospital realmente a rotina não é fácil, né? É bem É, desgastante, então vai muito de gosto, né? De preferência de cada um mesmo. Ainda mais por ser o primeiro emprego, né? Para você deve ter sido exato. um desafio. O primeiro emprego já logo na Itália. Ainda bem que você começou na casa Uhum, de repouso e depois foi para hospital, né? Porque se fosse o é, primeiro emprego já logo assim, hospital. Eu lembro quando eu me formei, eu fiz a residência de urgência e emergência. E aí meu primeiro plantão foi logo na UTI, com um monte de bomba de fusão de respirador e tudo mais, então dá um certo medo, assim. Tudo que é a é, primeira vez assusta, né? É lógico que você vai exato. acostumando com o tempo e tudo mais, mas tudo que é de primeira vez, assim, assusta mesmo. Uhum. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu, mas eu acho que ela não estava na hora, que é referente à carga horária, como é que funciona os plantões. Porque a carga horária daí é diferente da carga horária aqui do Brasil, né? Uhum. Depende, né, sempre depende da onde você vai trabalhar, obviamente, mas que continua sendo as 36 horas semanais, né? 36, 38, não me lembro. Mas enfim, é aquela carga horária semanal, né? Depende daí se você vai fazer, sei lá, como no meu caso, se eu faço manhã, trabalho 8 horas, se eu faço tarde, eu trabalho 7. Obviamente, se eu faço manhã, eu trabalho menos dias e tenho mais repouso, né? E depende também da necessidade da instituição, né? Por Exato. exemplo, eu quando eu trabalhei lá, eu trabalhava de manhã e à tarde, porque não tinha, eu era responsável por dois departamentos. Eu fazia matina e Uhum, pomerível. Meu salário era maior também, porque quanto mais você trabalha, mais claro, carga horária você trabalha, maior é o seu salário. Então, também tem essa questão da necessidade da instituição. exato. Tem uma outra pergunta também que é que a maioria das pessoas tem essa dúvida também referente ao alojamento. Se você dividiu o alojamento no início e como foi, se era pela instituição. No começo sempre foi pela instituição, né? No começo a gente ficou num alojamento, mas ficou ali, sei lá, umas 2 semanas, até que os apartamentos, digamos, sempre oferecidos pela instituição, né? Até que os apartamentos que eles reformaram tudo, né? Deixaram um novinho pra gente. E até que ficassem prontos esses apartamentos, e aí a cada apartamento moravam 2 pessoas, né? Então, no começo, eu dividi um apartamento com uma amiga minha, depois ela se mudou, e depois eu dividi com um outro amigo meu. E daí depois cada um foi pro seu canto. Quando tem alojamento, a maioria tem essa questão de divisão. No seu caso, foram tudo brasileiros, mas tem a questão também de dividir, às vezes, com um estrangeiro, com uma pessoa que você não conhece. No Isso, seu caso, você já conhecia, né? isso. Tem casos que você divide, que o alojamento é só mulheres, tem casos que é mulher e homem. Então, depende muito, isso varia muito também, né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui também, que é: você conseguiu alugar um apartamento e qual foi o valor do aluguel? Que a gente sabe que na Itália é meio complicada essa questão do aluguel, né? Então, como é que funciona? Então, a questão do aluguel aqui, em Verona, é muito difícil você alugar um apartamento se você não tem um contrato indeterminado, porque os contratos de aluguéis aqui funcionam sempre, geralmente, né? 90% dos aluguéis aqui funcionam tipo 3 mais 2, que seriam 3 anos mais 2, digamos, né? E aí, enfim, se você não tem um dos documentos que eles pedem quando você vai para alugar um apartamento, obviamente, é a tua renda.
e o contrato indeterminado. Se você não tem contrato indeterminado, é meio difícil, difícil, obviamente, porque porque eles não têm a garantia de que você vai arcar com os custos do aluguel, digamos assim, né? Uma coisa meio lógica, tipo, se você não tem um contrato indeterminado, não tem como você alugar um apartamento por 3 anos, porque você não tem a garantia de que você vai continuar naquele emprego por 3 anos, né? Então, Uhum. assim, essa coisa é um pouquinho complicada, assim, né? Eu digo assim, e o custo do aluguel aqui depende muito do lugar. Porque, por exemplo, obviamente, se você vai morar no centro, custa muito mais do que se você for morar num bairro ao redor, É, né? Nos assim arredores, como no assim. Brasil, né? Exatamente. E assim, aqui, como também no Brasil tem os boletos, né? Digamos, luz, gás. Então, depende muito, assim, por exemplo, obviamente, no inverno você consome muito mais gás do que no verão. Então, o boleto vai ser muito mais alto. Então, depende muito da região onde você procura aluguel, mas essa questão do contrato é um pouco o que te impede, digamos assim, né? Um obstáculo, assim, para alugar um apartamento. É um pouco mais complexo, né? E aí, Uhum. quando tem criança, quando tem É, animal, aí fica tem todas essas questões também. E aí, por exemplo, se tu pagar um aluguel em Milão, você paga um valor mais alto, se for pro interior, é menos. É igual no isso, Brasil também, né? Na grande São Paulo é mais caro, você vai pro interior é mais barato. Então, a lógica é mais ou menos essa também aí. exato. Mais perguntas? Conta pra gente sua rotina no hospital. E se você usa os protocolos de enfermagem, se é muito diferente daqui do Brasil. É, a rotina ali do hospital onde eu trabalho, né, do setor onde eu trabalho, é muito simples, né? Na verdade, ali o setor que eu trabalho, quando, por exemplo, né, eu trabalho de manhã, que eu disse que eu trabalho mais horas, é porque, por ser um setor de reabilitação ortopédica e neurológica, esses pacientes vão depois para fisioterapia. E geralmente, às 9 da manhã, todos os pacientes lá na fisioterapia, né? Então, a gente que faz manhã, a gente começa às 6 e larga às 2 horas da tarde, né? Às 6 horas, porque até às 9 da manhã você tem que deixar o paciente pronto com a sua medicação, os curativos, banho, né? Os que tem para fazer banho, e às 9 horas eles têm que fazer a fisioterapia. Então, assim, digamos, tu pensar assim, beleza, trabalhar 8 horas é puxado, mas não, porque não é um setor pesado assim de trabalhar, sabe? Então, os protocolos, assim, funcionam muito bem ali. No quesito também, digamos assim, de lesão de pressão e tudo mais, assim, porque, inclusive, ontem foi atualizado esse protocolo, né, de, de lesão por pressão, e já tinha já toda a atualização ali de novos curativos e tudo mais. Um exemplo, né, do que a gente usa assim de protocolo. Então, é bem atualizado assim, sabe? Funciona de fato. Ótimo. Mais uma pergunta, Bruna, que é referente à alimentação. A instituição, ela fornece ou o alojamento tem cozinha? Quando a gente estava nos alojamentos, eles forneciam comida. Aí, a partir do momento que cada um foi para o seu apartamento, cada um se virava, né? Mas até o momento que a gente estava no alojamento, eles ofereciam alimentação, sim. Uhum. Que isso também é algo que depende, né? Então vai depender de instituição para instituição. Mais uma pergunta: quais as funções básicas que são diferentes do Brasil entre o enfermeiro e o OS? Eu acho assim que uma das funções que eu mais digo assim que eu estranho, né, no sentido no quesito enfermeiro, assim, eu acredito que é a autonomia do enfermeiro, né? Porque, por exemplo, no Brasil a gente tem a faculdade de enfermagem, são 5 anos. E quando você sai da faculdade de enfermagem, você é apto.
para atuar, seja na parte assistencial, que seja para, sei lá, coordenar um setor, né? E aqui na Itália, não. Aqui na Itália, você tem a faculdade de 3 anos, né? De enfermagem. E se você quiser ser coordenador de algum setor, você precisa fazer mais 2 anos de especialização. Então, assim, a autonomia do enfermeiro aqui é um pouco limitada, digamos assim, sabe? Porque, por exemplo, claro, do meu setor, tem o coordenador que faz o turno dos técnicos de enfermagem, os OS, né? E do enfermeiro, como no Brasil, mas para fazer esse tal serviço, precisou fazer mais dois anos de especialização. Então, eu acredito, assim, que o que eu mais sinto de mudança é um pouco nessa parte de autonomia, assim, sabe? Uhum. E aí tem uma outra dúvida também, que muitas pessoas me perguntam, que é, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem aqui do Brasil, ele consegue atuar na Itália como OS ou como badante? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que, por exemplo, é, a, o quesito de, digamos, reconhecimento do título de especialização, alguma coisa do tipo, eu acho que tem que seguir o mesmo ramo do reconhecimento do diploma, né? Mas eu acredito que consegue trabalhar sim, ainda mais por esse quesito que aqui na Itália, nessa parte sanitária, eles precisam muito. Então, né? E também aqui tem muitas agências assim de badante, né, de cuidador. Então, assim, eu acredito que consegue sim, Até porque a demanda é muito grande, né? muito. É diferente aqui do Brasil. Tem muito emprego no Brasil, só que tem muito profissional. Na Itália tem muito É, emprego e falta muito profissional, né? Então tem exatamente. todas essas questões. E aí uma pergunta também que me fizeram um tempo atrás, e agora você vai poder responder com mais propriedade, porque você conseguiu revalidar o diploma, que é graduação, pós-graduação, mestrado, residência, trabalhos, né, trabalho voluntário, experiência profissional, tudo isso vale na hora de fazer a validação do diploma? Então, é, eu acredito que vale, mas você tem que traduzir, por exemplo, né? Você tem o seu atestado de especialização, ou pós-graduação, que seja. Você tem que traduzir e apostilar e mandar para o Ministério da Saúde para ver se eles reconhecem como curso ou especialização aquilo ali. Ou o famoso master que eles falam aqui, que nada mais seria que uma pós-graduação, né? Eu, por exemplo, sou pós-graduada em geriatria e gerontologia. Eu fiz no período que eu estava trabalhando na casa de repouso, obviamente porque era no meio que eu estava trabalhando, então eu fiz a pós e, obviamente, não fui atrás, digamos, para validar o meu, o meu diploma de conclusão, né? Mas também eu acredito assim que eles avaliam também a sua experiência no trabalho, né? Nesse campo, digamos assim. Porque quando eu fui fazer a entrevista ali para trabalhar no hospital, eles perguntaram se eu tinha alguma especialização, se eu tinha experiência, né, onde que eu tinha trabalhado antes ali. E eu falei que eu tinha especialização e tudo mais, mas que não era feita na Itália, né, que era feita no Brasil e tudo mais. Mas eles não me pediram é, uma comprovação nem nada assim. Acredito também pelo sentido de por eu já ter trabalhado 2 anos e meio ali na casa de repouso, então acho que um meio que equivaleu o outro, né? Mas eu acredito que para validar uma pós-graduação e tudo mais reconhecida aqui na Itália, tem que seguir o mesmo caminho do diploma, né? Só que tu esperar todo esse tempo para validar né, o teu atestado de especialização, alguma coisa assim, e às vezes tem que complementar mais alguma coisa, então é melhor fazer um curso já aqui, né? E depois tu já tá pronto, não precisa
validar nada, né? Digamos assim. Uhum. Tem uma pergunta que é a dúvida de muitas pessoas, que é, quando você validou o seu horas? Tinha, Uhum. tinha. Inclusive, no próprio, porque quando eu mandei os meus documentos, tinha ali, você tem a parte dos documentos, né? Que você tem tudo, os documentos que você tem que mandar, você tem que preencher um módulo do próprio site do Ministério da Saúde. E que ali dizia que eles poderiam me pedir toda a grade, né? Toda a grade curricular da faculdade, como poderia ser que eles não me pediriam? E graças a Deus não pediram, porque eu trouxe para cá toda a grade curricular e é um livro assim. Então, assim, se eles pedissem aquilo ali, eu teria que Que é traduzir ementa, todo aquele né? livro, toda a ementa, exato. Toda a ementa eu teria que traduzir e apostilar, e que não é barato, né? Então, assim, é muito facultativo. A gente estava rezando que eles não pedissem isso, e graças a Deus não pediram. Ou que, sei lá, pedissem para você complementar alguma hora, algumas horas, ou fazer algum estágio na universidade. Não pediram nada. O único documento que eles pediram a mais, assim, do que eu tinha mandado, foi como eu falei no início, que era aquele comprovante do trabalho, onde eu estava trabalhando, das horas semanais que eu fazia e tudo mais. Teve uma pergunta aqui que você já respondeu, que é quanto tempo que demorou o processo da validação do diploma, que você falou que foi 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e meio. Uhum. Uhum. E uma outra pergunta. O enfermeiro verifica sinais vitais, medica e ainda faz procedimento invasivo? Quais atribuições são a mais que a do Brasil? Sim, faço tudo isso. Faço tudo E mais um isso pouco. e mais um pouco. Não, essa parte não muda, continua mesmo. Inclusive, assim, uma coisa que eu percebi muita diferença, assim, e que, inclusive, uma diferença boa, positiva, digamos assim, da casa de repouso para o hospital, claro, não falo no hospital como um todo, falo com propriedade do setor onde eu trabalho, né? Que tem muito mais confronto entre enfermeiro, médico e OS, digamos assim. Tem muito mais aquela troca de informações, troca de opiniões. Tem realmente, digamos assim, por exemplo, paciente tal, chega o OS para te falar sobre o paciente, a gente conversa junto com o médico e prende uma decisão junto, assim, sabe? Não é, por exemplo, sei lá, como já acontecia muitas vezes comigo na casa de repouso, era um paciente, você refere isso ao médico, o médico, sei lá, toma uma decisão, mas deixa por isso mesmo, não tem aquele confronto, tá, mas o que que você pensa se a gente fazer assim? Ou, sei lá, você que segue mais o paciente, visita ele todos os Uma dias e reunião tudo mais. Você multiprofissional, acha? né? Exato, exato. Digamos assim, foi uma coisa assim que eu notei e que eu gostei muito, assim, sabe? Porque quando eu trabalhava na casa de repouso, não tinha toda essa troca, né? Inclusive, tinha muito os que passava por cima, digamos assim, das decisões de um enfermeiro ou de um médico, né? E a gente trabalha junto, digamos assim. Eu não sou superior a você, você também não é superior a mim, mas a gente trabalha junto. A gente Em toma uma equipe, decisão né? do paciente junto, exato. E ali no setor do trabalho funciona muito isso, assim. Funciona 100%, digamos. Eu, inclusive, quando eu cheguei, sempre tem aquela sensação, digamos assim, pô, tu tá chegando agora, já tem um grupo formado e tudo mais, assim, né? Não tive dificuldade nenhuma de me integrar, digamos assim, inclusive com o coordenador, que é muito, digamos assim, humano, digamos, né? Se você precisa, sei lá, sair mais cedo ou fazer algum empenho, você precisa de uma permissão para sair, sei lá, um repouso extra, alguma coisa assim, é muito humano, né? E no sentido também dos colegas, assim, de trabalho, também não tive dificuldade nenhuma, assim, inclusive hoje, porque eu ainda sou a última que chegou, né, digamos assim, então, até hoje, assim, eles perguntam se estou precisando de alguma ajuda, se eu tenho dificuldade em alguma coisa.
Então, assim, a equipe trabalha bem, sabe? Ah, que bom, isso daí faz toda a diferença, né? Isso aí ajuda Muito, muito, muito. principalmente no começo, quando está começando, que surgem várias dúvidas, até se integrar com a equipe, né? Tem Uhum. mais uma pergunta que é: antes da validação, você trabalhou pelo decreto? Como conseguiu o seu primeiro emprego? Eu perdi o começo da live. Então, gente, quem entrou agora no final da live ou em andamento, a live ela vai ficar salva aqui no portal da enfermagem. Então, se vocês quiserem assistir depois desde o início, né? Porque são muitas dúvidas. E aí depois, Bruna, a gente pode marcar também uma segunda live para falar sobre alguns outros assuntos que não deu tempo de abordar Uhum. aqui, porque é muita coisa. Então, essa vai Uhum. ser a última pergunta, que é referente à validação. Se você trabalhou pelo decreto e como você conseguiu. Então eu vim para cá por uma agência, né? E trabalhei nos 2 anos e meio, primeiros 2 anos e meio, trabalhei com o decreto. Mas, mesmo trabalhando com o decreto, eu já dei entrada no processo de reconhecimento, né, de equivalência do diploma, justamente porque a gente não tinha garantia de até quando que ia prorrogar esse decreto ou até quanto que ia durar. Então, já para ter aquela garantia que, beleza, a gente está trabalhando aqui no decreto, mas se amanhã, sei lá, esse decreto não tiver mais, a gente já pediu a validação do diploma, né? Então, é um peso que sai das costas, assim. Então, você aconselha, assim que chegar na Itália, pelo decreto, né, já dar início ao processo de validação, até porque a gente já sabe que é um processo que demora, né? É. Então, quanto mais rápido dar início, melhor. E tem a possibilidade de dar início aqui do Brasil também, né? Só que aí tem uma Uhum. outra questão que demora mais e tudo mais, né? Eu acredito, assim, que é um conselho pessoal que eu dou, assim, né? Você, tá, tem o decreto aqui, que vai, né, como foi falado ali antes, vai até 2027. Que bom que foi, né, prorrogado, mas a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe até quando vai ser prorrogado. Então, quanto antes você dá entrada no processo, antes você vai ter o teu diploma reconhecido. E se, digamos assim, você precisa complementar com algum documento, alguma coisa, você não precisa fazer nada correndo. Até porque se você fizer tudo correndo aqui na Itália, você vai correr por nada, porque não funciona do dia para noite assim as coisas aqui, né? Demora e, e é isso, né? Tipo, a tua parte tu faz, mas o tempo demora. Sim, com certeza. Agora um comentário, né, que eu achei super fofo, a sua família acompanhando aqui, você na live, a sua mãe, seu pai, né? Família aqui no Brasil sempre acompanhando e na torcida. E a pergunta, né? Como é que foi para você lidar com a saudade da família? Que a gente sabe que não é fácil, né? Ficar longe dos pais, ficar longe da família, que bate a saudade forte, principalmente naquelas épocas comemorativas, né? Final do ano, aniversário. Como é que foi isso para você? Esse é um assunto que me pega um pouco, né? Porque mesmo estando aqui já há 3 anos, não é uma coisa fácil, né? Porque, digamos, eu sempre fui muito apegada com a minha família, né? Então, assim, você estando do outro lado do mundo, você tem que se contentar com chamadas de vídeo, domingos em família que você não tem mais. Porém, você sabe que é uma escolha que você faz na vida, né? Você fazendo uma escolha na vida, você sabe que você vai se abdicar de outras coisas, né? Então, assim, graças a Deus, eles sempre me apoiaram muito desde o início, né? Que eu vim pra cá, eles sempre me apoiaram, sempre estiveram muito presentes, assim. E claro, graças a Deus aqui agora eu não tô, digamos assim, mais sozinha, porque, claro, eu nunca estive sozinha, a gente sempre tá tem os amigos e a gente sempre continua se falando, mas tendo alguém, por exemplo, agora que eu tenho meu namorado, é diferente, né? É diferente você ter uma pessoa, digamos assim, que tá todo dia do teu lado. É diferente, é uma parte da tua família aqui do outro lado do mundo, né? Então, assim, eu digo que nunca fica mais fácil. Nunca fica mais fácil, e é isso. Mas tu não pode, digamos assim, tu não pode parar no tempo para ficar pensando nisso, né? Você tem que viver a tua vida aqui. E o que me deixa assim feliz é que a família tá bem e tudo mais, assim, né? A gente sempre tá se falando, sempre tem grupo da família, chamada de vídeo. Então, assim, a gente continua se falando, né? Como eu digo e repito assim, cada escolha que você faz na vida, você tem que se abdicar de outras, né? Então é normal, a saudade sempre dá e tudo mais, assim,
mas são coisas que, digamos assim, você tem que aprender a lidar, né? Eu digo assim que o primeiro ano foi o ano mais difícil, porque se ninguém percebeu, eu gosto de falar. E o idioma foi um obstáculo mais difícil assim para mim, porque eu queria falar e não conseguia. Então, no começo eu sentia muita dificuldade nisso, mas coloquei na minha cabeça que pelo menos um ano, né, eu teria que me manter aqui, porque para tu vir para cá é um custo, né? É um valor que, digamos assim, não é um valor que tipo, ah, beleza, né? 3 meses ali, depois eu volto. Então, assim, é um valor que tu investe em ti e tudo mais. Então, eu colocava na minha cabeça assim que, beleza, eu vou aguentar um ano. Se realmente eu não conseguir nesse um ano, né, não conseguir me adaptar e tudo mais assim, eu volto. Porque insistir mais que isso, eu acho que é se desgastar um pouco, né? Mas, mas é isso. Graças a Deus as coisas assim foram se encaminhando muito bem, né? E também. Que linda. Eu vi que vocês são muito unidos, né? Dá para Uhum. perceber que a sua família é muito unida. Parece muito com a minha. E eu acho que para mim, eu acho que é a pior parte, a parte mais difícil que é. Eu não tive muita dificuldade com o idioma, porque eu amo italiano, eu estudei Uhum. italiano desde cedo. Mas essa questão de lidar com a saudade da família é muito doído, gente. Só entende isso quando você vive isso, né? Eu Exato. perdi o casamento da minha irmã, eu passei o fim de ano longe da minha família. E assim, não é a mesma coisa fazer chamada de vídeo. Você Não. sente falta do abraço, do contato, né? De estar ali o tempo todo. Eu também tenho uma família que é muito unida, muito presente. Então, mas é como a Bruna falou, né? Lógico, eu acho que a saudade nunca passa, né? Você acaba acostumando, Não. mas a saudade vai ter sempre. E é complicado você lidar à distância quando alguém da sua família fica doente, ou quando você tem uma perda na família, que nem o caso da Luana, né? Que perdeu a Exato. avó. Então Exato. tem toda essa questão, é muito complicado, né? Não é fácil. O imigrar do Brasil, lógico que tem muitos pontos positivos, né? Você tem um crescimento, um baita crescimento, só que tem o outro lado da moeda também, né? Que as É, pessoas não falam, que é essa questão, né? De lidar com a solidão, de lidar com a saudade da família, lidar com a ansiedade, lidar com uma série de sentimentos e emoções que surgem, né? Às vezes a questão de saúde também, porque a gente é. nunca sabe se você vai ficar doente ou não, como que vai ser lidar com tudo isso. Então, Bruna, eu quero te agradecer imensamente por essa live que foi maravilhosa, achei incrível a live, foi muito produtiva. O pessoal também gostou bastante, Uhum. né? Então, acho que a gente pode até fazer uma outra live para abordar alguns assuntos que a gente não Claro. conseguiu abordar aqui, que foi muita coisa. Quero agradecer a presença de todo mundo, né? Espero que tenha sanado um pouco das dúvidas. Eu sei que é muita coisa, é muita dúvida, porque imigrar é isso, né? São É, muitas dúvidas, é um processo demorado, é um processo que não é fácil, é um processo caro, né? Que muitas vezes você gasta e acha que não vai dar certo e pensa em desistir, e aí bate ansiedade, bate depressão, bate vontade de desistir, bate um monte de coisa, né? Mas a gente exato. veio aqui para falar que é algo que vale a pena, né? É algo, se é o seu sonho, que você deve sim correr atrás, deve se arriscar e saber que tem os prós e contras, como tudo na vida, né? E Exato. um beijo para você e para sua família aqui que está te assistindo também, que eu achei super fofo, né? Parabéns pela sua validação do diploma, que isso é uma Muito obrigada. vitória, né? Você é merecedora. E um abraço, um beijo para todo mundo, né? Um beijo para o pai e para a mãe, né? A Adriana, né? A sua mãe. Sim. E eu espero que a gente marque uma live próxima também, que foi muito bom. Quero agradecer a todos. E lembrando, gente, quem entrou agora no finalzinho, a live ela vai ficar salva. Então, quem quiser assistir a live depois, é bom que vocês assistam desde o começo, volta. Quiser enviar para os amigos também, fiquem à vontade. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Claro, pode me chamar sempre que quiser, me convidar para uma próxima live, vai ser uma honra. E é isso. Muito obrigada mesmo. Um beijão para você, Bruno. Um beijão para todo mundo, todos os meus queridos Beijão. seguidores. E a gente se vê numa próxima live. Até a próxima. Até.